sobre como representar frações. Vimos também qual é o conceito de fração. Na aula de hoje nós vamos agora entender como fazer uma adição ou subtração envolvendo fração. E quando essa fração estiver apresentando denominadores iguais. Só revisando, você já sabe que toda fração ela tem um numerador e ela tem um denominador. Um exemplo, na fração 2/4, eu sei que o 2 é numerador e o 4 é o denominador. Este 2 está indicando quantas partes foram utilizadas do inteiro. E esse 4 está dizendo que o inteiro foi dividido em 4 partes. Então, embaixo diz o número de partes que o inteiro foi dividido e em cima diz quantas partes foram utilizadas. Agora a seguinte questão é, como realizar uma soma ou como realizar uma subtração utilizando números fracionários? Como vai ser isso? Usualmente, se fosse uma adição comum, por exemplo, 123 mais 430, para solucionar isso, pelo algoritmo usual, você armaria a sua operação da seguinte forma e responderia. No caso das frações, para somar frações, será que funciona dessa forma? Se eu tenho aqui 2/4 mais, por exemplo, 1/4, será que para somar isso aqui eu faria assim, 2/4 mais 1/4 e somaria 2 mais 4, 6, mais 1, 7, 7 mais 4, 11, será que seria assim? Não. Quando se fala em adição e subtração de frações, é um processo um pouco diferente. E o que nós vamos estudar hoje é como realizar a adição ou a subtração das frações quando os denominadores são iguais. Eu tenho aqui um exemplo para vocês. Se eu tenho 2/8 mais 3/8, isso dá quanto? Vamos ver aqui. Nesse caso, a primeira coisa que eu observo é o seguinte. Os denominadores são iguais, o denominador dessa fração é 8 e o denominador dessa também é 8. Então, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou conservar o denominador. E vou somar apenas aquilo que está em cima, apenas o numerador. 2 mais 3, 5. Então, 2/8 mais 3/8 dá um total de 5/8. Se esse denominador fosse diferente, eu iria para um outro processo que nós vamos estudar mais adiante. Então, na adição e subtração de frações, quando os denominadores são iguais, apenas conserva o denominador e soma o numerador. Outro exemplo, 1/5 mais 2/5 é igual a quanto? Você apenas vai observar o denominador. São iguais? São. Conserva 5 e some apenas o numerador. 1 mais 2, 3. Então, 1/5 mais 2/5 dá um total de 3/5. Beleza? Essa é a regra. Primeira regra, observe o denominador. Se o denominador for igual, tanto de uma fração quanto da outra, apenas conserve ele e some o numerador. Outro exemplo aqui, ó. 1/10 mais 2/10 mais 4/10 mais 1/10 é igual a quanto? Você observa nas 4 frações. Todas elas, olha, tem um denominador como sendo 10. Então você vai lá, conserva o denominador e vai somar apenas o que está em cima, que é o numerador. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, 7 mais 1, 8. Então, tudo isso aqui dá um total de 8/10. Essa é a regra para solucionar tanto a adição quanto a subtração quando os denominadores forem iguais. Belezinha?